Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Armando Mazen Lacerda Filho. Eu sou coordenador, sou biomédico, sou coordenador do Laboratório de Micologia Médica do Departamento de Micologia do Centro de Biociências da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria de agradecer aos promotores do evento e os organizadores, no nome de José Guedes e de Laura Maria. Tá? Eu vou falar sobre o diagnóstico das micoses, de uma maneira geral. Muitos já, não sei se vocês já tiveram a experiência de uma aula de micologia, mas se não tiveres, eu vou começar do básico, né? Tentar mostrar a vocês agora, eu vou devagarzinho aqui. Primeiro título. O meu tema escolhido aí foi o diagnóstico laboratorial das micoses superficiais, subcutâneas, profundas e oportunistas. Primeiro eu começo com o que são micoses. Espera aí, deixa eu passar aqui. As micoses são aquelas... Primeiro, a micologia médica é a ciência que estuda fungos que produzem micose. O que são as micoses? São as doenças causadas por fungos patogênicos ou, especialmente, os não patogênicos também. Nesses casos, são as micoses oportunistas. Eu faço um alerta, não como um alerta de uma maneira geral, mas para os grupos da área de saúde, que a micologia médica é muito importante. Aí eu boto, por quê? Você conhecendo a fisiologia, bioquímica, ecologia, modo de ação dos fungos, pode ajudar muitas vezes esses profissionais e algumas doenças para fazer um diagnóstico de prevenção, controle e tratamento da maioria das micoses que podem ocorrer, na maioria das vezes, são pacientes imunodeprimidos. Quais são as categorias que deveriam ter um conhecimento básico, pelo menos básico, de micologia médica? Entre os médicos, biomédicos, bioquímicos farmacêuticos, biólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, odontólogos, professores e técnicos de auxiliares de educação física, técnicos de auxiliares de laboratório de análise clínica, administradores e diretores dos hospitais. Mas meu foco maior é nos médicos e na parte dos biomédicos, bioquímicos, né, que trabalham mais diretamente ligados aos pacientes. Tá? E nisso a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa evolução dos fungos. Muita gente não dá. Eu botei aqui a definição e a divisão das micoses. Aí tem bem simples aqui, doenças causadas por fungos patogênicos, potencialmente patogênicos, que vivem no solo, vegetais, animais, homens, insetos, água e outros materiais orgânicos. Então, a gente não escapa dos fungos. Eles vão estar sempre presentes nas nossas vidas, nas nossas atividades, em várias outras atividades do ser humano. Tá? As micoses dividem-se em superficiais, subcutâneas, profundas ou sistêmicas e oportunistas. Só. As micoses superficiais são aquelas micoses onde os fungos atacam principalmente a camada mais superficial da pele, ou a derme, ou a epiderme, que digo. As subcutâneas, além da derme, começa pelo a epiderme, e as profundas são aquelas onde você inala os esporos e vai se localizar nos pulmões, principalmente nos pulmões, cérebro, gânglio linfático, fígado e qualquer outro órgão. E as oportunistas são aquelas micoses normalmente causadas por fungos não patogênicos e que, em determinadas circunstâncias ou momentos, ele pode provocar infecção. É o caso da aspergilose pulmonar, da criptococose cerebral e vários outros fungos. Depois a gente vai dar uma olhada. Como é que eu contraio um fungo? Como é que eu me contamino com o fungo? Como o fungo vive no solo, principalmente nos solos vegetais, o contato do ser humano com esses ambientes, né, é diário, é constante. Então, os fungos que vivem nesses ambientes podem provocar, você pode levar uma furada, você pode inalar o fungo, e tem, para você didaticamente ficar mais correto, seria contato direto ou indireto com fungos ou com animais ou pessoas contaminadas, ou solo contaminado, etc. Essa é uma das micoses mais comuns, é a pitiríase versicolor, que é o pano branco. Mas descobriram que todo mundo tem, o fungo faz parte da microbiota da nossa pele, como a cândida. A cândida, ela vive no nosso organismo, na cavidade oral, intestinal e órgãos genitais. Por que ninguém tem candidíase o tempo todo? Mas ela vive aqui. Então, depende muito, a infecção depende muito da qualidade do inóculo e a quantidade também. Então, esses inóculos é que podem provocar, não é você ter
ao fungo como a gente tem, mas na hora que o seu sistema imunológico é deprimido, por várias razões, doenças imunológicas, doenças pré... essas doenças que são neurovegetativas e doenças autoimunes, pronto, chegou a palavra. Muitas pessoas que têm problema de doença autoimune podem contrair mais facilmente uma micose. Então, estou falando que a infecção ocorre através desse contato direto com animais ou pessoas contaminadas. A inoculação do fungo significa o quê? Um fungo que está no graveto, que está no solo, você se arranha, e aí o esporo penetra através da inoculação. A maioria das micoses que é causada por inalação dos esporos são micoses profundas ou oportunistas. E também tem um caso de ingestão dos esporos, ou através de sucos, alimentos, etc. Tá? Estou aqui passando devagarzinho. A gente tem uns critérios, normalmente, passa sempre pelo médico, para quando você vai examinar um paciente, os critérios básicos de diagnóstico. Né? Primeiro, reconhecer a manifestação clínica. E pode ser um eczema, pode ser um eritema, pode ser um granuloma. O médico é que vai decidir se vai mandar para o micologista ou não. Essas infecções também se confundem com a infecção bacteriana, virótica, etc. Aí, então, quando o médico examina esse paciente, suspeita de um fungo, ele pega os dados dos pacientes e me joga para descobrir isso. Eu escolho, quem escolhe o método de coleta sou eu. O médico só pede, eu quero exame direto, exame direto de cultura de material de lesão da pele, do dedo, da mão, da unha, etc. Ou algum órgão que ele queira examinar. Depois que eu coleto esse material, eu vou levar para manipular. O que corresponde a essa manipulação dessas amostras? Eu vou separar uma parte para fazer o exame direto, que eu tenho que reconhecer se existe fungo naquela amostra. Para eu dizer que é uma micose, para eu afirmar que é uma micose, eu tenho que ver o fungo dentro dessa amostra. Escarro, sangue, escama de pele, escama de unha, cabelo, todo tipo de material biológico. Então, com essa informação e a manipulação, fazer exame de cultura, eu vou pegar esses dados e vou ver que fungo eu vou obter ali. E quando eu obtenho esse fungo, eu vou fazer um estudo. A maioria dos diagnósticos de fungo são feitos pela macro- e micromorfologia. Hoje já existem várias técnicas imunológicas e genéticas que estão fazendo. Hoje você não consegue publicar mais um trabalho se você não tiver a identidade molecular do fungo. Antigamente não, eu sei, o aspergilo, penicilio, qualquer outro tipo de fungo, a gente fazia o diagnóstico pelo macro- e micromorfologia. Ainda hoje se faz, né? Mas para você publicar hoje, você tem que identificar molecularmente. Antigamente só existiam os Sporotrichs chain, que só tem uma espécie para nós. Hoje tem 26, vários subtipos, vários sorotipos, devido ao estudo genético, né? de identificação genética. E com depois de identificado, eu junto esses dados, né? Crianças de 0 a 2, 8 anos, fungo na cabeça, X, de 10 pessoas, aí a gente começa a fazer alguns trabalhos utilizando esses dados obtidos. Eu quero passar, mas... E agora vou lhe mostrar algumas características, né, das lesões de pele. Esse do pé aqui, muitas vezes é tratado como eczema, como eritema, uma série de manifestações clínicas que o médico, às vezes, fica na dúvida. Você vê que essa lesão aqui é um tumor, essa aqui é um micetoma. Esse micetoma pode ser causado por fungo ou bactérias. Mas você tem, muitas vezes essas lesões se tornam graves porque as pessoas não identificam qual é o agente principal. Às vezes acha que é um fungo que está aqui e não é, é uma bactéria. A actinomicete dos solos podem provocar um tipo dessas lesões. Tá? E o fungo, é fácil você dar o diagnóstico aqui, na hora que, quando começa a sair essa supuração, eles começam a supurar as secreções serossanguinolentas, e aí eu vou analisar essa secreção, e dali eu consigo ver no exame direto se é um fungo ou se é uma bactéria. Se a cultura cresce ou não, às vezes não cresce, né? Principalmente bactérias, que eu não trabalho com bactérias e tal. Então, são essas coisas, essas diversidades de lesões, é que às vezes fica nesse tipo aqui, leva à cronicidade da infecção, e tem gente que pode até perder o membro por causa de uma lesão que não foi tratada.
Esses aqui são os dados mais simples das micoses superficiais, né? Aquela que atacam a pele e tal. Essa é uma criança onde, dizem, o contato com animais provocou essas lesões eritemativas arredondadas. Isso aqui é um esporo, ele começa a crescer e vai aumentando. Essa é uma criança quase recém-nascida, não sei a idade delas propriamente dita, né? Essa aqui é outra, em contato com animais, né? O micrósporo canis também dá muito no gato. E aqui é fácil o diagnóstico. Aqui eu faço uma raspagem na periferia da lesão e vou com o microscópio e vejo se tem filamentos. Hifas, né? Os fungos são compostos de hifas. Um fragmento de hifa, 2, 3, 4, vai formar o micélio, que é a parte vegetativa dos fungos. E quando eu boto na cultura, a maioria dos fungos tem um dimorfismo, quando ele está na pele é uma coisa, quando ele está no meio de cultura artificial é outra. Então, tem muitos fungos que variam a forma dele. Mas o que nós temos obrigação de conhecer é saber a estrutura fúngica, se é uma levedura ou se é um filamento, um fragmento de hifa que está ali. E dali a gente já tem mais ou menos uma ideia. Você vê, essas são as lesões crônicas. E aí tem essa lesão desse caso aqui embaixo, tem uma infecção bacteriana. Essa menina tinha 15 anos, não queria ir para a escola, começou a abafar, usar lenços, e não quis mais sair, tinha um namorado, perdeu o namorado, porque começou as bactérias daqui a fermentar e fedia. Até que a mãe levou para a gente. Questão de uma semana, 15 dias, a gente deu o diagnóstico, 3 meses depois ela estava curada. Essa aqui é uma senhora, dá uma chamada, uma Pityriase captis. É um fungo que dá, mas é muito comum em pessoas com estresse ou um problema de imunologia, né, básica. Outras manifestações aqui, também superficiais. Esse é o caso mais grave que eu já tive, foi esse aqui. Essa senhora veio com essa lesão, era um fungo. Mas eu perguntei, e esse outro tipo de lesão? O fungo faz isso? Não, não faz. Ela não usava nem roupa de baixo, né? Usava calcinha, mas que não aguentava, era coceira, fedendo demais. O que estava fazendo esse odor não era a fermentação das bactérias que ela pegou, ela se depilou e resolveu, ela estava com fungo e resolveu se depilar para vir. Ela não conseguia usar essa roupa de baixo. Aí eu raspei, claro, e tiramos uma amostra daqui, então foi identificada a bactéria e o fungo. 2 meses depois ela estava curada. Esses são os casos graves. A maioria dos casos que nós temos de micose é unha e a pitiríase. Esses aqui também. Tinha crures, né? Quando é causado por um tipo de fungo chamado dermatófito. Mas a candidíase também pode dar uma lesão semelhante. Se fosse marido e mulher, tem que tomar cuidado, porque o fungo passa para outros, né? Talvez as lesões eritemáticas, escamativas, as pessoas começam a botar paliativos e tal, e não dá certo. Esse aqui eu botei só para fazer uma gozação com a turma, quer dizer, essa é uma lesão nas nádegas, é extensa, e você vê lesões eritemáticas escamativas, avermelhadas, coçando e tal. E ela demorou muito. Botava corticoide. O corticoide tem uma atuação onde ele diminui a reação inflamatória, mas ele não cura. Quando você deixa de usar o corticoide, as lesões, o fungo fica se desenvolvendo por dentro, mas sem a reação inflamatória, mas ele está se espalhando. E quando você vê, está aquele negócio grandão. Foi o caso dela. Essa outra nádiga não, eu botei só para... Mas ficou boa, mas não ficou como essa. Pronto. No diagnóstico é simples, você vê, é uma coleta. Esse aqui é um método de Porto, é um método de diagnóstico da pitiríase. Essa técnica de Porto foi a mais genial que eu já achei. Coisa simples, porque o fungo não é superficial. E a fita durex, ou a fita adesiva, funciona como uma lamina, mas ela cola o material que está na camada superficial da pele. Pode ser na cabeça, pode ser no braço, na barriga, em qualquer parte. Na hora que a moça, a enfermeira ou o micologista vai e coloca na lesão, então, poxa, bota um azul de metileno, uma gota de azul de metileno, e seca um pouco, é 1 a 2 minutos, depois vai. E vai dar o resultado. Pelo menos você vai encontrar várias estruturas fúngicas, características, no caso da malacésia. A malacésia também, antigamente, só tinha malacésia fufu. Hoje tem 20 e poucas espécies de malacésia. Mas a principal ainda é a malacésia fufu, que provoca isso. Isso aqui é uma outra lesão superficial chamada quinha nigra palmares. É muito comum em criança. Esse fungo vive no solo. Então, é inoculado. A criança se arranha no solo e ele cresce. Não provoca dor, não provoca febre, nada. Simplesmente são as manchas. O fungo vai se desenvolvendo aí, que ele é muito queratinofílicos ou queratinolíticos, e começa a se desenvolver. Diagnóstico fácil. Ou você raspa com bisturi ou com a durex, azul diametileno e microscópio. Tá?
Aqui são outros tipos de micose, pode ser superficial, apesar de ser, né, uma candidíase labial, uma candidíase oral. Vai com cotonete, raspa, bota no soro fisiológico, com antibiótico, e a gente não quer. Todo mundo que trabalha com algumas secreções suspeitas de fungo deve usar um soro fisiológico com algum antibiótico. Normalmente, o clorofenicol, né? 50 miligramas litro. Para inibir as bactérias. As bactérias não servem para nós. E ela atrapalha na hora que eu for fazer a cultura. Então, quantos menos bactérias tiver, melhor. Aqui eu isolo ela e depois vou para a identificação. Existem vários métodos, tanto de isolamento como de identificação de fungos. Tá? Aqui tem mais mostrando algumas técnicas de coleta. A pessoa tem que usar luva, aqueles materiais EPIs, né? Equipamento de proteção individual, porque, sem querer, na hora que ele está raspando, alguns fragmentos podem cair no seu braço, na sua mão e tal. E aí vai passando, pode se contaminar. E muitas vezes tem casos onde nós já conseguimos isolar ácaros. A pessoa estava com escabiose, mas parecia uma lesão fungo. E às vezes estava com escabiose e com fungo. Então, se você não tomar cuidado, você vai se contaminar também. Então, está aqui, ó, você vê o chapéu, a touca, as máscaras, o jaleco ou a bata de mangas longas e as luvas, sempre. Lavar sempre as mãos e ter todo esse cuidado. Aqui só faltou ela os óculos, né? Tem que ter uns óculos também, porque na hora que ela está coletando aqui, pode um fragmento bater no rosto dela. Tira esse material, vai para a placa, aqui o exame direto, e depois a cultura. É básico, é muito fácil fazer o diagnóstico de micose. Você só precisa gostar dos fungos, né? Para poder conhecer ele no exame direto e depois na cultura. Foi uma das coisas que eu me apaixonei pela micologia, que eu fiz um estágio quando era estudante, e quando eu comecei a olhar e ver que era fácil o fungo, mas ninguém gostava, eu resolvi fazer a micologia quase 50 anos atrás, quando eu fui estudante lá, no departamento de micologia. E eu gostei, adorei. Porque eu via os pacientes chegando todo... Não tinha jeito, era de 6 meses. Às vezes teve casos de 6 anos. O maior caso que eu peguei tinha 8 anos, um micetoma no pé. Ele ia perder o pé, mas não perdeu. Porque um médico mais novo sabia desses micetomas bacterianos, micetomas fúngicos, e pediu o diagnóstico. E deu um eumicetoma, que a gente chama, que é causado por fungo, que ele estava tomando só antibacteriano. E não melhorava. O fungo não era sensível. Poucos fungos são sensíveis a antibióticos antibacterianos. Ele tem as suas características. E não tem tanto antibiótico antifúngico. Depois a gente pode falar nisso. Então, aqui, ó, a cultura de sangue. Você tira, faz uma gota espessa, né? Aí pode ser venosa, medular, etc. Depois faz o semeio no meio de cultura. Normalmente é o saborô, com extrato de levedura e clorofenicol. Depois vai para a identificação, que pode ser molecular ou não. Aqui tem características diferenciais dessas micoses superficiais. O couro cabeludo, aparece o quê? Isso é um adolescente, através de hormônio, ele não invade o pelo. Esse é o tipo que não invade o pelo, mas ele invade o folículo piloso, porque esse fungo é lipofílico. A gente tem muita secreção glândula sebácea no couro cabeludo, no tórax e nas costas. Raramente você vai ver uma pessoa com pitiríase da cintura para baixo. Normalmente é da cintura para cima. Por quê? Ele tem uma afinidade por lipídios. Então, ele desenvolve. O que chama pitiríase versicolor. Quando a pessoa é branca, pode ficar mais amarronzada ou avermelhada, tá vendo? Ou branquiçada, o cara moreno, mas tem... E por que está nas costas nessa área aqui? Isso é uma moça. No cabelo, o fungo fica aqui, ó. Um dos focos seria o couro cabeludo. Por quê? Devido à sudorese do couro cabeludo. Tem pessoas que suam muito. E aí facilita o desenvolvimento do fungo. E se você entra num caso de estresse, de uma doença de base, diabetes ou doença autoimune, pessoas que tratam de câncer, sempre há uma diminuição do sistema, né? A maioria da parte dos órgãos que produzem os macrófagos, eosinófilos e tal, começa a ficar deprimidos. E o combate ao fungo fica mais difícil nessas pessoas com essas doenças. Mas tem jeito, sabe? Nunca eu tive problema de a pessoa não se curar. Às vezes tem uma recidiva, problema hormonal, as meninas, provavelmente mulheres, né, quando estão na puberdade,
o estrógeno, variação de hormônio, tem uma série de fatores que eu vou mostrar aqui, tá? Outros casos também de micoses superficiais. Sempre assim. O que a gente tem que fazer aqui é coletar numa área e observar se o fungo parasita o pelo ou a pele. E dizer para o médico, agora vamos esperar a cultura para ver o que é que está, para descobrir que fungo é. Essa famosa impinge, né? Tinha pedras, a oligomicose nas unhas dos pés e das mãos, essas impinges que chamam no interior impinge, mas é dermatite atópica, não. Se faz o diferencial da dermatite atópica, tá certo? Tem aqui também essas manchas mais escuras. A variedade de lesões é grande. Mas quando o dermatologista, que normalmente é a pessoa com quem a gente trabalha, desconfia, ele manda para a gente para tirar, fazer o diagnóstico diferencial. Isso aqui são lesões pontiformes, né? Pode ser de dermatófitos ou até do Sporotrichia, aquele do gato. Lesões de uma pessoa mais velha, né? Às vezes tem um câncer de pele e o fungo também pode se resultar. Esse aqui está mais disseminada, não cuidou. Aqui a gente tem que diferenciar, tem pessoas que têm alergia ao zircônio, aqueles brincos de bijuterias. Então, ela pensava que era alergia, aí usou corticoide, diminuiu a infecção, mas depois foi crescendo. Aí a gente raspou aqui, normalmente nessas lesões, você raspa a periferia da lesão, que o fungo tem um crescimento centrífugo. Ele começa no centro da lesão e vai se expandindo e vai aumentando. Mas a parte mais ativa do fungo, da atuação dele, é na periferia, porque ele está crescendo para cá. Por isso que a gente chama crescimento centrífugo. Ele está saindo. Aqui é outra, tinha corpóreos que a gente chama, ou tinha um inguinal, né? E há, vulgarmente conhecida aí pelo interior como a chanha. Tem gente que me chama de doutor chanha, não sei por quê, mas é porque muita gente que chegava para mim, doutor, estou com essa chanha, e eu nunca sabia. Meu primeiro paciente na Fusão, quando eu trabalhava lá, chegou lá, um italiano e tal, mas era do interior. Aí ele disse, doutor, estou com a chanha danada. Eu, recém-formado, com vergonha de dizer que não sabia que era uma chanha, porque são os termos que ele usa no interior. Aí me deu aquela luz, assim, que eu não sei, eu ia ficar com medo de dizer ele que não sabia o que era. Como é que um doutor não sabe o que é uma chanha? Aí eu perguntei para ele mostrar. Quando ele mostrou, eu digo, agora, isso é que é a chanha. Disse, doutor. Aí começaram a zona para cima de mim. Mas você vai aprendendo com o tempo. Eu tenho mais de 40 anos de micologia e tal. Apesar de ter feito doutorado e mestrado em outras áreas, mas eu sempre gostei dessa. Quando eu terminei meu doutorado, eu disse, agora eu só faço micologia. Isso foi em 91. Mas eu conheço micologia desde 1972. Em 75 eu me formei e fui para a Fusão. Fiz um concurso na Laboratório Central da Fusão e passei. Aí comecei de 75 até 79. Mas nesse intervalo aí, eu fui para o Adolfo Lutz fazer meu curso de especialização. Que para mim era o melhor título, para mim era o Armando é especialista. Naquela época, quem não é da universidade, o especialista é o título máximo da gente. O cara é especialista. Aí eu fiz, mas só que em 79 surgiu um concurso na universidade. Eu não disse nada ao meu chefe lá e fui fazer. E não é que eu passei. Passei e me dei bem. Para você ter uma ideia do ganho que foi na minha vida, então, não só estar na universidade, mas também salarial. Eu ganhava mais ou menos R$ 2.500, né? E a universidade pagava 22 mil. Hoje não está tão bom como antigamente. A diferença é muito pouca. Mas foi um ganho na minha vida, comprei apartamento, e aí eu comecei a gostar da micologia mesmo. Aí fui obrigado a fazer mestrado, depois aqui fiz mestrado na bioquímica, depois fui fazer o PhD lá na Escócia, aí aqui eu trabalhei com enzimas, lá na Escócia com fermentação alcoólica. Então, a turma conhecia de vez que ia na destilaria, mas o meu negócio era fungo e causadores de micose, causadores de doenças em humanos. Eu não queria biotecnologia, eu não queria trabalhar com fermentação, nem com essa biotecnologia, fusão de protoplasma que me oferece. Não, eu quero o diagnóstico das micoses. Mas, mano, isso não dá dinheiro. Não quero dinheiro. Eu já tenho meu emprego. Eu quero fazer o que eu gosto. E, graças a Deus, me dei bem. Fui fazer e hoje só faço o que eu gosto. E aconselho a vocês, vejam as especialidades e depois digo, é essa que eu vou fazer. Eu dizia sempre, você pode estar ganhando um saláriozinho desse tamanho, mas você faz o que gosta. Ou quando você ganha muito e não faz o que gosta, de repente está com estresse,
problema cardíaco, diabetes, não sei o quê, por causa do estresse. Mas isso é outra coisa, vamos embora. Esses casos já são lesões diferenciadas. É o senhor, essas lesões, isso aqui é um micetoma também. Esse cara tocava bombo no maracatu. Aí começou a surgir isso. Isso era um micetoma causado por uma bactéria. Ficou bom. Às vezes fica cicatriz, mas não precisa amputar a mão, nem precisa amputar o dedo. Tem casos, às vezes, que é necessário. Bom, esses casos todos que eu mostrei a vocês, aquele caso de Porto, da técnica do Piqueires, são esses casos aqui, você vê, né? Aqui estão os filamentos micelianos, chamam filamentos micelianos e célula leveduriforme. A foliculite pitirospórica, que é o pitirosporo, é a fase leveduriforme da malacésia, aquelas espinhas que dá no rosto ou nas suas costas, às vezes nas nádegas. Você usa o durex, puxa, bota uma gota de azul metileno e você vai ver numerosas células de levedura agrupadas ao redor dos pelos. Ela está dentro do pelo, perto do folículo, aí ela sai e começa a fazer aquelas lesões. Esse tipo aqui, ó. Por isso que fica branco, porque o sol, quando bate aqui, elas são tão numerosas que você começa a formar. A melanina não é fabricada. Aí ela impede a melanina e começa a dar aquelas manchas de pele. Pode ser hipocrômicas, que é claras, e as hipercrômicas, que são escuras. E aqui tem os filamentos. Aqui é com hidróxido de potássio, que é uma substância que a gente utiliza para degradar a queratina da pele e facilitar a visualização do fumo. A função do hidróxido de potássio é clarear. A função do azul de metileno ou de outro corante é corar. Tem corante básico, corante ácido, aí eu não entro muito nessa área. Aí a minha amiga aqui, a doutora, que é especialista nisso. Tem essas micoses superficiais também, a tinha negra e as piedras. Tinha negra são essas manchas, né? Que é aquele que eu mostrei da mão. E aqui as piedras formam nódulos. Se for nódulos brancos, é pedra branca. Se for nódulos pretos, chamado pedra preta. Isso é simples, é uma micose saprofitária, não causa dor nem febre, mas ela vai aumentando. E aí você tira um fragmento de pelo, olha no microscópio, vê o nódulo, tipo lá, o nódulo mais friável, da pedra branca, né? E depois vai para o outro, preto. Faz a cultura, diz para o médico, aí ele bota um shampoo antifúngico, às vezes manda cortar o cabelo e tudo bem, não tem problema nenhum, isso é. Aqui está, pronto. É isso que você vê no microscópio. É fácil diferenciar a pedra branca da preta. Aqui estão células artrosporos ou células leveduriformes, e aqui essa não, essa possui asco. Esse fungo aqui, a Piedraia hortae, é um ascomiceto do solo. Aí ele gruda por acaso. E aqui você vê os ascos, né? Se você estoura essas partes mais brancas aqui, são isso aqui. Então, ascosporo, onde estão os esporos dos ascomicetos, tá? Aqui já vê diferente, no caso das impíngeos, da dermatite atópica. A maioria das dermatofitoses são chamadas, dessas micoses de pele superficiais, são chamadas dermatofitose. Essa micose é causada por um grupo de fungos chamado dermatófitos. As principais, existem 3 espécies que acometem a gente. 3 espécies, não, 3 gêneros. O tricófito, o micrófito e o epidermoflocose, que é uma espécie. O tricófito e o micrófito são várias espécies, mas o mais comum da nossa é o metagrofites, o rubrum, do micrósporo é o micrósporo canis e o micrósporo gypsum, são muito comuns. E o que você encontra, normalmente ataca o pelo, são esses aqui. Os fragmentos de hifas, ou artrosporos localizados no exterior do pelo e, às vezes, no interior dos pelos. Artrosporo é esse aqui, você vê esses artículos. Cada artículo desse, cada hifa dessa, uma reunião de hifa constitui um micélio. Esse a gente chama micélio artrosporado. Mas eles se fragmentam. Cada fragmento desse pode gerar uma nova hifa. Ele germina e vai crescendo. E assim por diante. Por isso que ele é tão infeccioso, né? Quando as pessoas têm que tomar um cuidado. Ali é no exame direto. E agora aqui nesse próximo slide, você está vendo o tricófito rubrum, micrófito canis, metagrofites e gypsum. A gente diferencia ele através da macro e da micromorfologia. Vou salientar a vocês aqui o seguinte, está vendo assim, essa cultura aqui, há muitos anos atrás, acho que 40 anos atrás, sei lá, os laboratórios só utilizavam tubos de ensaio para isolar fungos. E nós, eu e a Luzinete, inventamos essa técnica aqui. Técnica de inoculação em pontos equidistantes, também chamada técnica dos 7 pontos.
Porque a vantagem dela é o seguinte, no tubo eu só podia botar 2 pontos. E o tubo tem 10 ml cada um, ou 7 ml. Aqui não, aqui com 20 ml eu fazia os 7 pontos. E um número de inóculos também me ajudava a isolar o fungo. Porque no tubo, quando contaminava o tubo, no final de semana, eu fazia na sexta, quando fazia na segunda, tivesse contaminado, eu perdia a cultura. Aí tinha que chamar o paciente de novo. E aqui não. Aqui, se vier uma contaminação, já vem do próprio material, porque você tem que trabalhar, fazer a manipulação dos fungos em câmara séptica. E não, a câmara séptica não pode estar entrando fungo de fora, ou bactérias, ou qualquer outro. A contaminação que a gente achava aqui na cultura era do próprio material, porque muitos materiais que a gente pega vêm com bactérias e fungo. Por isso que a maioria dos meios do saborô que a gente utiliza, ou de outros meios para isolamento de fungo, tem antibiótico dentro dele. Tá? E aqui são as características macroscópicas e as microscópicas. Microconídeo, cada um tem o seu. Você vê que isso aqui é diferente desses. Macroconídeo do Gypsum, esse aqui é o do Microsporum canis. Essa célula aqui em espirais é comum no Metagrofites, no Trichophis metagrofites. Então, tudo é baseado no estudo da macro e da micromorfologia. Para o médico, um pouco está interessando às vezes, porque são poucos antibióticos antifúngicos, ele bota o itraconazole, bota a deseuforfina, bota a anfotericina B e outros derivados, né? Antifúngico, e pronto, para ele não quer saber. Mas aqui é leveduras, aqui é do couro cabeludo, né? A malacésia. A malacésia você só cultiva ele com azeite de oliva, porque ele é lipofílico, ele tem que ter um coadjuvante aqui para ajudar no crescimento dele. E esses são normais. E observe o seguinte, são células leveduriformes, aqui já é algodonoso, esse aqui também, esse já é preto, né? Tem vários fungos de várias cores, branco, amarelo, preto, vermelho. Tá? E aqui são a diversidade de formas. É como eu às vezes dizia na aula, 5 mangueiras sem o fruto. Aí eu perguntava, qual é a manga rosa e qual é a manga espada? Ninguém sabia, porque são frondosos, como diz, tem filamento, todos eles têm filamento, mas eles se diferenciam pela produção da fruta. Vamos dizer que aqui seria o conídeo, ou os poros. Tá? Tem muito fungo preto, mas cada um tem uma conformação diferente. Tá? Então, por isso que eu digo, tudo é baseado na macro e micromorfologia, no estudo desse. E pronto, essas micoses subcutâneas são aquelas micoses que atacam tanto o tecido superficial, mas também se localizam no tecido subcutâneo. No caso vocês vão ver da direita aqui, era suspeito de leishmaniose. Passou anos tomando glucantino. E só porque ele era caçador, ele morava na reserva de Saltinho, aqui perto de Tamandaré. Aí a menina sabia que a gente fazia, ela mandou para mim. Quando eu tirei, só deu esporotrix. Ela achando, não é leishmaniose, não. Você vai matar ele com uma doença do fígado ou intoxicando o sujeito, dando glucantino, que não é leishmaniose, tegumentamen. Isso é uma micose. Aí foi bom. Esse outro caso aqui é a doença de olho lobo. Nós não temos, chamado lobomicose. É uma micose subcutânea que é muito comum só na região norte, na Amazônia, nas Guianas, mas não tem no Nordeste. É uma micose subcutânea que forma pólipos, é como se fosse pólipo. Quem tem essa doença, e veja como ela evolui. Aqui é tratamento cirúrgico e com medicação. Essa aqui é uma feoifomicose, é um fungo também, normalmente é um fungo que possui melanina na sua parede, e ele forma esse granuloma aqui. Ainda bem que é externo, que podia ser interno. Esse é a cromomicose também, fungo do solo, o cara se arranhou, o sujeito se arranha, e começa vermelhinho e vai crescendo, e o cara acha que é um impinge, ou que é uma infecção tal, e o negócio vai crescendo e tal, e pode tornar grave, porque se ele crescer demais, o cara não vai poder, o paciente não vai poder, se ele, daqui uns anos, tomar o joelho, vai dificultar ele andar, por isso que às vezes é muito debilitante. Esse caso aqui, eu me lembro ainda, veio do Hospital do Câncer, a mulher disse que queriam amputar o pé dela, ninguém sabia o que era, aí a médica conhecia, mandou, a gente fez, isolamos, era um micetoma fúngico, tratou, ficou com as cicatrizes, mas não perdeu o pé. Não é perder qualquer membro que, não, ninguém sabe o que é tora, corta, amputa, não é bem assim. É fácil, não tem doença que você não descubra. Aqui são as formas mais comuns de esporotricose. Falando em esporotricose, houve uma epidemia, ou chamada zoonose, dos gatos aqui em 2017, 18, 19. Eu isolava 1 ou 2 pacientes por semana, 3, de repente era 10 por dia.
que foi que houve, gato? O que foi que houve, gato? Contato com gato, não sei o quê. Esse aqui não foi só com gato, esse aqui foi, levou um arranhão aqui, você vê que ele tem um sistema, ele tem uma predileção pelo sistema linfático. Você leva uma arranhadura aqui, ele pega o sistema linfático e vai formando granulomas. Está vendo aqui? Esse do braço. Aí, se houver uma infecção bacteriana, pode haver uma necrose, e nunca mais a cicatriz vai sair. Mas ele fica bom. Ninguém quase morre por infecção por esporoticose, a não ser que tenha uma imunodeficiência muito grave. Esse aqui, caçador de tatu, pegando tatu, arranhou o dedo lá no solo, aí começou, não sei se vocês vão notar aqui as lesões, um granulomazinho aqui, outro aqui, ele vai subindo. A gente chama esporotricose, né? Aspecto variado ascendente, né? De infecção ascendente. O fungo vai, toda a rede linfática do braço ou de qualquer outro órgão aqui da face, ele segue, tem uma predileção danada, mas cura-se. Hoje está se tratando com itraconazol, antigamente se tratava com iodeto de potássio. Essa é uma outra forma também de esporotrite, mas você vê, essa aqui é diferente, ele já não se localizou nos gânglios, não invadiu os gânglios. Isso aqui é chamada localizada, a forma de esporotricose localizada. Mas, normalmente, ela tem a predileção pelo sistema linfático. Desculpa. E aqui é um exame direto do pus. Você vê uma célula aqui, é a célula de leveduras. Aqui já é um corte histológico, tem as colorações. Esses dois são um corte histológico, mas não trabalho com histologia, né? Eu já quis fazer, mas eu trabalho mais com a secreção ou supuração ou sangue. Aí você tem que conhecer. Que célula é essa? Sei lá. Que célula é essa? Sei também não. Agora, essa eu sei que é um fungo. É isso que o micrologista tem que entender. Eu pegava a célula de pulmão, eu sabia lá que era aquela célula, mas o fungo, se tivesse, eu sabia. Porque o que a gente tem que aprender é com o que você trabalha. Teve um caso interessante, quando eu fazia bioquímica, que a mulher estava trabalhando com um fungo chamado penicillium notatum. E quando ela me mostrou a lâmina, era de um aspergillus. Ela disse, não acredito, 6 meses eu trabalho, você não conheceu, não sabia a morfologia do fungo que você estava trabalhando, não? Como é que você vai trabalhar com um organismo e não conhece ele? Quando ela perdeu 6 meses de resultado, porque estava trabalhando, chegou o aspergillus, contaminou, e o penicillium ficou fora. Aí ela teve que refazer tudo. Mas é isso. Você, quando trabalha com diagnóstico, né, principalmente micromorfologia e macromorfologia, você tem que conhecer o organismo, tá? E aqui também, ó, essa técnica de inoculação em ponto equidistante eu fazia. Eu fiz em 1995. Tá vendo? Contamina aqui, 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 mas sempre sobra. Isso aqui é de esporotricose. E tem outra técnica também que a gente botou agora, que é a técnica de microcultivo angular direto. Nessas lesões, eu pego uma lamina, flambo ela e coloco em cima daqui da lesão e deixo passar 2, 3 dias. Por quê? Na hora que você tira com a alça de platina, que tira para fazer o exame, elas perdem, às vezes eles ficam, a que chama de margarida, essa esporulação desse esporotipo, ele vira esporulação em margarida. Se eu manipulo muito, ele se quebra todinho e fica parecendo com outro fungo já. Você vê que isso aqui são mais afunilados, fusiformes e tal, isso é mais arredondado. Mas não é o mesmo, mas é a Sporotrix, sim. Mas é outra espécie. Tem o brasiliense, tem o Sporotrix schenck, tem o Sporotrix cândido, tem uma série de Sporotrix, né, hoje em dia. Esse foi meu primeiro caso de cromomicose. Veio com o diagnóstico de tinha da barba. Toda vez que eu falo em tinha, você pensa na dermatofitose, né? Doença provocada por dermatófito. Então, tem essa lesão aqui. Aí eu raspei e achei os copos fumagóides. Os copos fumagóides são estruturas fúngicas, né? Típico dos fungos demáceos. E principalmente da Fonseca pedrossoi e outras espécies de fungo. Então, eu fiz e dei. Foi uma confusão, porque os hepatologistas não concordavam, mas eu tinha um patologista chamado Dr. Valdir Bandeira, que me deu apoio, ele fez o histopatológico, achou os copos fumagóides, e eu achei os copos fumagóides e cultivei. E ele foi, como o tratamento pouca gente sabia e era muito caro, 10 anos depois ele ainda estava com coisa. E 2 anos depois eles fizeram uma crioterapia, não se faz terapia, principalmente no rosto, porque o fungo é subcutâneo. A crioterapia não atinge o fungo na parte subcutânea, porque ele penetra, ele vai lá para dentro e fica protegido. Aí fica lá com medo, de repente eles formam umas paredes celulares bem grossas e resistentes,
Quando a pessoa menos espera, ele brota. Além, ele podia fazer uma crioterapia, mas também tinha que dar o tratamento oral. E o tratamento oral é 1, 2, 3 anos. Porque o antibiótico antifúngico, se você ler a bula, você não toma, porque é hepatotóxico, nefrotóxico. A maioria dos medicamentos tem isso, porque a gente não se preocupa em ler a bula. Se você for ler, não vai tomar, mas tem que tomar, porque senão vai progredir. Pronto. Essa estrutura, quando a gente raspa aquele tipo de lesão, aparece. Os cofos magóides, veja. A gente descreve aqui, ó, células arredondadas de parede espessa, apresentando septação ou não. E eles ficam formando casca, ela se reproduz por cistiparidade. Ele vai endogenamente, ele vai por aqui, pum, pum, de repente está aquele granulomazinho. Mas veja a parede celular como é. Por isso que é difícil o tratamento dele. Primeiro tem que romper a parede, porque a maioria dos antifúngicos atua na membrana celular. Aí atua no citocromo tal, na síntese de ergosterol, o citocromo P450, e tem várias outras coisas. Mas essa parede celular é miserável, quer dizer, impede que o fungo seja tratado, ou seja morto, no caso, né? Pronto, aqui você vê as duas técnicas juntas, a técnica dos 7 pontos, ou técnica de inoculação em pontos equidistantes, ou técnica de pontos, e a técnica de microcultivo angular direto, já é mais nova, mas 2010, que é, eu faço ele crescer, depois que ele cresce, isso aqui tudo é lamina, 2 lamínulas, você bota, né? Flamba ela no meio de cultura e flambar. E daqui uns 2, 3 dias, 4 dias, dependendo do crescimento do fungo, você tira ela e vai. E ela está com as estruturas todas intactas, assim. Daqui é o exame direto, a cultura, já tirei da placa para botar no tubo, e aqui é um microcultivo. Normalmente, esses fungos de massa a gente tem no meio de batata destroseada. E o cladosporo foi esse aqui que eu achei. Mas tem Fonsequia pedrossoi, cladosporo e uma série de outras espécies que provocam isso. Esse caso aqui já é tumores causados por fungo, que chama eumicetomas. Tumores causados por bactérias são chamados actinomicetomas. Esses aqui, muitos deles, 4 anos, 6 anos. Isso aqui tem uns também 4 anos. Aqui você está vendo os grãos saírem. Esse foi meu primeiro caso. Olha, quantas cirurgias essa pessoa fez para poder. E ninguém fazia o exame diferencial, o diagnóstico diferencial, para saber se é fungo ou bactéria. E é isso que a gente aprende. Não tem nada difícil quem trabalha com laboratório, microbiologia. Você, quando pega a técnica correta, o conhecimento, é questão fácil. 10, 15 dias, no caso de fungo, você isola o fungo. O que vai demorar mais é a identificação molecular. Mas você sabe, não, aqui é um aspergilo, agora, o que aspergilo é? Pronto, naqueles casos de micetoma, dos tumores fúngicos, você vai encontrar isso, ó, os grãos nada mais é do que células fúngicas reunidas. Aí dá aquela, como se fosse um grão. E você nota, ó, são como se fosse artosporo, clamidosporo, eles formam essas células aqui arredondadas e tal. Esse aqui forma filamentos, grãos brancos. Tem grãos brancos, vermelhos, amarelos, uma série de cores dos grãos. E aqui eu uso o hidróxido de potássio para poder clarear. Agora, o grão bacteriano, o actinomicótico, você não vê filamentos, são bactérias bem fininhas. É mesmo que você pegar um fio de cabelo e botar, comparar com um fio do cabelo de um cavalo. O nosso fiozinho bem fininho, que é que você vê aqui os filamentos finos, formando emaranhado aqui, formando esses grãos. E da bactéria você vê só aqui na periferia. E quando você faz o Zilnilch ou o GRAM, você nota que sabe que é uma bactéria, tá? Aqui são outros, aqui são por bactérias, são actinomicetos, que são fungos do solo. Por que essa foto aqui? Porque a cana, o pessoal que trabalha na cana-de-açúcar, ficava no solo e eles carregavam nas costas. E você vê que a inoculação sempre ocorria nos pés, porque o contato com os pés é bem maior. Esse daqui carregava cesto de cebola, não sei o que, isso é uma gravura do México. E o cara se contaminava, inoculação. Aqui para tratar, ele demorava muito a tratar, por isso que dava problema. Tem gente que, nesses casos, perdem, porque se o actinomiceto pegar os ossos, ele vai degradar os seus ossos todinho. E não tem como fazer isso.
tem que amputar e tomar um antibiótico antibacteriano, no caso, né? E não é fácil. Isso são lesões crônicas, onde as pessoas não sabem. Como é que eu faço exame desse tipo de lesão? Qualquer uma delas. Eu pego o pus, está vendo aqui esse pus? Você faz um esfregaço, 2 lâminas, e uma cora para a bactéria e outra para o fungo. E outra parte você faz um cultivo para fungo e bactéria, já que você não sabe o que é. Está vendo? Eles formam não. E aqui tem, ela vai por dentro, chama sinostrato, ele vai, estoura aqui, estoura do outro lado e vai passando. Esse perdeu o pé, né? Porque houve uma malformação e necrosou. Aí realmente teve que amputar. E aqui estão os grãos. Você fazendo exame direto, você encontra aqui uma cultura. Esse é um professor Alejandro, lá do México, que me deu esse slide. Ele comparou um corte histológico do actinomycetoma com um prato quebrado. E realmente tem uma semelhança. Esse é o grão actinomicótico. E sempre semelha. Aqui a Actinomyces pelletieri, que é vermelhinho, é muito bonito. Só tive um caso na minha vida dele. E aqui são outros também, outros grãos também, actinomicoses. Na epidemiologia, nas micoses profundas. As micoses profundas engloba parapsidioromicose, histoplasmose, blastomicose. E aqui no Brasil é muito comum, lá no Sudeste, São Paulo, tal, a parapsidioromicose. Mas está embaixo, não sei, não tem muita. Mas é comum. E a histoplasmose e coccidiose. Coccidiose nós diagnosticamos em 2019 ou 2018. O primeiro caso no Nordeste. Esse caso foi isolado em Caçador de Itatu. E esse fungo não existia no Brasil, há mais de 20, 30 anos atrás, sei lá. E começou a surgir. Aí o que foi que ocorreu? Muitos americanos, esse fungo é comum no Vale de São Francisco, na Califórnia. É endêmica essa região, que ele gosta de solo seco e quente, árido. E os tatus vivem nessa região. Tem tatu que vive aqui na zona da mata, mas também no interior do Piauí, no interior do Maranhão, aquelas zonas bem secas. E o fungo é transmitido através da poeira ou dos animais. Ele vai, faz a toca dele, ele arrastando pelo chão, ele sai. Diz que tinha uns americanos que trabalhavam lá. Acho que foi uma ferrovia, alguma coisa. Eles tinham que fazer uns trabalhos. E o cara estava infectado e cuspia no chão. Pronto, e ali o fungo se desenvolveu bem naquele ambiente. E hoje, já teve na Bahia, já teve no Ceará, a gente pegou, foi em Serra Talhada, esses 3 casos, foi uma família. O caçador de tatu, que entrou na toca, foi o que mais foi infectado, porque ele inalou mais esporo. Porque a infecção não se dá só porque você inalou. A quantidade de esporo também é importante, é como no caso da histoplasmose. No caso da histoplasmose, teve um grupo que foi o morcego é um dos vetores da histoplasmose. Ele come fruta e tal, e faz cocô lá na caverna, e o cocô seca. Aí as pessoas entram, todo mundo que fosse visitar uma caverna devia usar máscara, porque os morcegos são portadores e são vetores da histoplasmose, principalmente histoplasma capsulado. E de uma turma de quase 50 alunos, uns 10 pegaram. Uns usavam camisa, botavam, tal, mas os outros se contaminaram. Não morreu ninguém, mas pegaram infecção pulmonar e pegaram as fezes do morcego e isolaram o histoplasma capsulado. É interessante isso, que às vezes, quando está dizendo usar máscara hoje, mas a máscara não é só para Covid, não, a máscara é para tudo. Se tiver, você vai em qualquer ambiente desse que você não conhece, é bom usar, ou pega a sua camisa, amarra, mas você não pode inalar, principalmente que as micoses profundas, né, é através da inalação dos esporos. Então, no ar ou no solo, que são revoltos e tal. E tem que tomar cuidado. Aí está daqui, ó, depende da resistência orgânica, a maioria das micoses. O ambiente, aí entra as cavernas, a moradia, aquelas casas úmidas. A maioria da população pobre, ou que vive na zona da mata ou na Amazônia, sofre muito, porque é muito úmido. O fungo adora calor e umidade. Está aqui o clima, representado pelo calor. A moradia é a umidade, o ambiente. Entendeu? Aí tem vários casos, né? Começa aqui, tem gente que gosta de palitar gravetos ou comer alguma coisa que está contaminada. Aí pega na boca, depois ele deglute ou vai para o pulmão, né? Ou deglute, ou através da via linfática ou hematogênica, ele passa para o pulmão. Esse aqui foi paracoccidioides e esse também. São casos que a gente teve aí. Aqui estão alguns aspectos do exame direto, né? Os cofumagóides, os grãos, outros grãos. Aqui é o paracoccidioide, não, essa aqui é o Blastomyces dermatite,
Não, é Paracoccus, porque você vê que ele tem múltiplo brotamento, tá vendo? A gente chama essa célula como fosse chamada Mickey Mouse, se você tem uma célula muito semelhante a como fosse um ratinho, aquelas duas orelhas dele aqui, uma célula bem grande, bem refringente, e como se fossem as duas orelhinhas, a gente chama célula Mickey Mouse. E aí ela começa a brotar e vai formando. Aqui, essa daqui, tá vendo? É bem maior. Você vê aqui, brotando, é chamado múltiplo brotamento. E tem filamentos, e aqui é um histológico. Mas é que eu digo a vocês, tudo é observação, exame direto, observação das estruturas, se é fúngica, se é bacteriana, para você ver. Isso aqui é uma válvula cardíaca, uma cirurgia. Está com uma lesão aqui, está com uma lesão aqui, esse aqui também tirou. O cara fez uma cirurgia do coração e na válvula tinha esse bolo aqui, essa é uma bola fúngica, que eles chamam bola fúngica. O cara ia morrer da infecção, mas pelo menos a cirurgia foi 100%, mas depois ficou. Como ele fica deprimido, quem faz cirurgia sempre toma antibiótico antibacteriano, ele tem uma série de problemas, então a imunidade dele vai cair. Então, os fungos oportunistas aproveitam essa oportunidade. Não só fungos, tem vírus também que aproveitam essa oportunidade e atacam. Aqui mais alguns exames diretos, né? Os artrosporos e tal. Aqui, leveduras. Isso aqui é uma cândida, cândida albicans. Olha como ela é bonita, eu acho muito bonita. Isso dá uma vaginite, isso dá um problema de pulmão, dá um problema tinha não, dermatite interdisginosa, que é nas pernas, né? Aquelas coceiras nas pernas. Aqui é o malacésia. Esse aqui é o Cryptococcus, também, que pode provocar uma lesão profunda, mas ele está enquadrado como oportunista. Esse tem uma cápsula, é uma levedura, uma célula leveduriforme, apresentando cápsulas. A cápsula lipossacarídica e tal, que o corante, isso aqui é chamado tinta nanquim, que não deixa corar o fungo, porque ela tem essa cápsula polissacarídica e não deixa. O pombo, o que é que alberga? O pombo tem, nas fezes do pombo, quando seca, né? E ele não afeta o pombo, porque esse fungo ele vive nos pinheiros, vive nas praças e tal. Aí o pombo comendo lá, ele passa pelo pombo, ele tem uma afinidade pela ureia, né? Então, quando ele passa, ele defeca, fezes de pombo. É muito comum, eu já peguei 2 casos, 3, lá do convento do Carmo, as freiras. Uma, a gente não conseguiu, porque foi tarde demais. Mas dá uma meningite brava. É outra coisa também, tem a meningite viral, a meningite meningocócica bacteriana, tem a meningite fúngica, e essa daí, criptococócica, meningite criptococócica. Se chegar um licocefalorraquiano para você, suspeita de meningite, para saber se é fúngico ou bacteriana, o que você achar, você imediatamente tem que avisar para o médico, porque se esperar 2, 3 dias pode não ser suficiente. Porque é meninge, é cérebro. Então, pode até se salvar, mas ficar com a sequela, né? Bom, e aí então as características macro e microscópicas do fungo. O histoplasma está aqui. Ele aqui, a temperatura, é um fungo dimórfico, porque a temperatura ambiente, todo fungo dimórfico é aquele fungo que, na temperatura ambiente, ele é filamentoso. E na temperatura de 36, 37 graus, ele é leveduriforme. Aqui não, aqui você já vê, tanto faz na temperatura ambiente, como na temperatura normal, aspergillus. E aqui é o paracoccidioide. E tudo que eu digo é baseado o quê? Na observação macro e microscópica. E nas infecções oportunistas, eu peguei aqui, lá no laboratório, né? A gente fazia mais de 1000 exames por ano. Ácaro, veio suspeita de micose, mas o que era? Escabiose, esse ácaro aqui. Olha uma grávida aqui, ó, um ácaro. Sarcóptero escabe grávida, ele vai botando os ovos. Quando ele sabe que vai morrer, ele taca ovo. Esse aqui é o famoso chato. Veja a diferença micromorfológica dele. O Sarcóptero escabe é mais arredondado. E o Sarcóptero escabe como é o chato, me esqueci agora do danado. Pithyrus pubis. É o Pithyrus pubis. Ele é mais triangular. Essas 2 garras, ele agarra no pelo e fica lá sugando seu sangue. Aqui é uma cultura de leveduras, aqui uma cultura de filamentoso, mas esse fungo está inibindo o aspergillus niger, vamos dizer.
Então, muitas pessoas que trabalham isolando substâncias antifúngicas e tal, se visse isso, Amanda, me dá esse fungo aqui, que tem uma potência de inibir esse fungo. E foi daí que nasceu a penicilina, agora para a bactéria. A penicilina surgiu, o Fleming, Alexander Fleming, quando foi, ele botou a placa na semana, no final de semana, quando foi ver, o fungo estava inibindo as bactérias. Ele viu que era o penicílio. Aí isolou, aí foi que deu origem à penicilina, né? Esse é um ácaro demodecidoso. É muito comum em cão, em cachorro, mas de vez em quando o cara que cuida do cachorro não souber, ele forma as lesões na pele. É feito aquele do cravo. Você tem os cravos, e quando você estoura, tem esse bichinho aqui. Porque tem várias espécies, são 64 espécies de Demodex. Eu, como sou parasitologista, mas sempre nos casos de micose eu pegava. Esse aqui foi um caso de uma micose ocular, de um motoqueiro andando, aí bateu a poeira nos olhos dele, ele coçou, aí ele deve ter penetrou o esporo e começou essa lesão esbranquiçada aqui. E você vê que eu estou no fundo do olho aqui dele. Foi bater a foto, mas não tem a tecnologia para bater, eu fiquei aqui. Mas meu interesse era essa lesão. Foi tratado primeiro como bactéria. Depois que o cara viu que uma semana não dava jeito, aí ele raspou a córnea e mandou para mim. E eu isolei o fusário, entendeu? Aqui é um aspergillus, muito bonito. O penicílio é diferente, parece uma vassourinha. O aspergillus eu considero assim a nega maluca, que é toda doida, tem a cabecinha, tem a vesícula, tem o conidióforo, vesícula, cada uma estrutura dessa tem um nome. Conidióforo, a vesícula. Conidióforo é a haste que sustenta os conídeos. Aí tem a vesícula e tem os conídeos ou esporo. Aqui também, tá vendo? O conidióforo e os conídeos ou esporos. Aqui é uma formação, isso não é nem o fusário. Esse aqui é o acremônio. E aqui você vê também a aspergiloma pulmonar, a aspergilose pulmonar, pulmão todo tomado. O criptococcus e uma cândida. Então, essas são infecções oportunistas que aproveitam a ocasião. Tanto fungo, bactéria, parasita, pode ocorrer. Mas nós temos que diferenciar se o agente etiológico é quem? É um parasita, é uma bactéria, é um vírus, é um fungo? É isso que a gente faz. Eu não tinha nada de ver com... Mas você termina aprendendo. Chega um caso lá que não tem nada a ver com você, não é fungo, mas eu teria obrigação. Aí fui aprendendo ao longo do tempo, aí ia para os livros, sabia como é que estava. Essas doenças infecto-parasitárias, pronto, o fungo é uma delas também. Aqui, para finalizar, tem o departamento de micologia, né? Laboratório de micologia médica, eu, a professora Oliane, a doutora Rejane e Raquel, que é a técnica de laboratório, taxonomia de fungo, a doutora Cristina Souza Mota, que é também da Micoteca, hoje é curadora da Micoteca. Nós temos várias especialidades dentro da micologia. Micologia ambiental, controle biológico, imunodiagnóstico bicossistêmico, laboratório de citologia genética de fungos, micorriza, fungos macroscópicos, laboratório de fungo fitopatogênio, biologia molecular de fungo. Essa área de biologia molecular quase não tem ninguém fazendo. E a Micoteca, que é a coleção de fungos, né? E o herbário. Então, é assim, quem quiser estagiar, quem quiser conhecer alguma coisa, é só procurar. Quando acabar essa pandemia, que a pandemia foi muito ruim para muitos setores, não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, deu muito problema. E as aulas remotas, eu dar uma aula de diagnóstico para você vai olhar, vai achar bonito, como é que tu vai aprender? Aquelas lesões todas, vou fazer o quê, professor? Vou tirar, vou raspar. Como? Asepsia local, né? Toda lesão você tem que fazer uma asepsia local da lesão, deixa secar um pouco, está todo paramentado com os seus EPIs, né? Máscara, touca, óculos, tudo. E depois saber manipular, saber escolher o meio e a técnica de se vai fazer coloração. Nos casos de porotricose, um aluno que foi estagiar comigo, que era da faculdade lá de veterinária, foi que me ensinou. Ele só não sabe não que o panótico, aquela coloração de panótico é muito bom para esporotipo, mas foi uma dica tão... Você vê, eu aprendi com ele. Achei tão boa que é uma das técnicas melhores para você pegar uma secreção e descobrir o tal dos porotrix. É fantástico. E foi um aluno que me ensinou. A gente não está ali para ensinar, eu também estou aprendendo. Cada dia eu aprendo mais, entendeu? E isso é agora. Quando você gosta, é uma satisfação muito grande
quando a gente gosta da coisa que faz. E eu acho que vocês devem pensar nisso. Conhecer as especialidades, tentar averiguar, fazer os estágios, e depois escolher realmente que é essa que eu quero, é aquilo que eu quero. E vai se dar bem. Não é a profissão da moda, não. Antigamente, eu falava em computação, programador, ninguém está interessado. Hoje tem programador batendo um no outro. Mas antigamente, quem foi se deu bem. Você tem que pensar em outras tecnologias, em outras coisas. Tá? E aqui está o que é que o curso que a gente oferece, né? O curso de graduação e pós-graduação, em que a gente atua. Bacharelado, ciências biológicas, isso aqui é do centro, né? Não é da micologia em si só, não. Tem um curso de especialização em micologia, tem mestrado e doutorado em biologia de fungos. Disciplinas, estão várias disciplinas, vocês podem cursar até daí, vocês podem cursar via remota aqui no departamento de micologia, ou no curso de biomedicina, você se inscreve daí, que as aulas são mais remotas do que presenciais. Mesmo agora, voltando às aulas presenciais, você pode fazer um curso remoto, uma disciplina eletiva pela via remota. Agora, no aproveitamento, não é o mesmo. Tranquilamente não vai ser o mesmo. Uma coisa é você estar junto com seus colegas. Não é eu estou olhando aqui a carinha de vocês, está aí, bom, não. É você estar lá junto, 4, 5 alunos lá, vendo os casos, discutindo os casos, vendo os pacientes. Isso sim. Aí vai te dar um background muito bom. Mas também não deixa de aprender só na vez. Quando você gosta de fazer a coisa, você aprende. Tá? Então, tem essa disciplina todinha aí, microbiologia e tal. A minha, que é o doutor Microbiologia 2, Microbiologia 1, fui coordenador da uma disciplina chamada Introdução à Ciência Biomédica, agora está regendo, que há um ano atrás, 2 anos atrás, eu deixei, eu não aguentava mais esse negócio de aula remota. Eu dizia, eu estou numa sessão espírita. Fulano, você está aí, ninguém respondia nada. Aí foi o que eu disse. Você Fulano, está aí? Não, nem respondia. Aí eu disse, parece que estou numa sessão espírita, né? Fulano, você está aí? Aí começou a surgir, né? Porque você aceita, bota ali sua carinha e deixa. Se o assunto interessa, às vezes é um saco. Você está ouvindo eu falar, nada, eu gosto do olho no olho. Pergunta logo direta. Pessoal, dá licença, isso aqui. Tira dúvida na hora. Às vezes você quer tirar uma dúvida, eu não posso, porque eu não estou no momento no computador, eu não vivo no computador, eu vou a celular. Eu vou à praia onde eu estou agora, eu desligo, só ligo de tarde. Mas, rapaz, eu liguei para você. Meu amigo, eu não posso viver independente ou dependente de celular, não. Estou descansando, estou na praia, não quero saber disso. Aí vou lá, respondo todas as mensagens, mas eles ficam às vezes danados. Queria na hora, tem na hora. Mas é assim mesmo. E aqui eu vou dar uma recomendação para vocês, né? Da bibliografia, né? O Lacaz é o Papa, um dos melhores livros, né? De tratado de micologia, é o Carlos da Silva Lacaz. Júlio Sudinho, eu tenho um capítulo nele, e o Júlio Sudinho tem dois livros, Micologia da Literatura Contemporânea, e outro é dele. Eu vou pegar aqui um livro, aqui, deixa eu ver. É porque tem é o outro. Não sei se vão ver aí. Fundamentos Clínicos e Laboratoriais da Micologia Médica. Esse eu tenho um capítulo nele e no outro também. E tem o de Zaitz, esse aqui, muito bonzinho também, da Clarice Zaitz, doutora Clarice Zaitz. E publiquei algum artigo, né, nesse livro aqui de biossegurança e controle de infecções hospitalares, junto com a doutora Silvia Lemos Hirixer. Vai estar aí a 3ª edição, agora, né? Ou é a 4ª, que vai sair. Então, eu, Silvia, e outro professor muito bom, que vocês vão conhecer futuramente, o professor Reginaldo Gonçalves. Eu, quando sair, deixar, talvez eles fiquem no meu lugar. Porque é muito difícil você substituir alguém, né? Mas ele está vendo, ele está mostrando que está interessado na micologia. E todos os casos que eu tenho, quando eu estava em recuperação lá, Covid, aquele negócio, eu mandava para ele. E ele trabalha lá na clínica dermatológica do HC. Quando eu abri, ele fica atendendo lá no HC e eu lá. E a gente troca e fala, olha, estou com um caso aqui muito interessante, vem cá, eu vou lá, olha, eu também, quando eu tenho um caso. Ninguém trabalha sozinho, pode na sua cabeça. Se você tiver um colega que divide opiniões, que divide as dúvidas, crescem os 2, ou os 3, quem tiver no grupo, né, que é da mesma especialidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco, não é fácil. E
pergunta, depois vocês mandam, não sei como é que vai fazer o esquema aí. E tá aí, meu amigo escocês, quando eu bebo muito, ele chega no meu ombro e se cuide. O e-mail do cantor. Tá aqui o e-mail, viu? Eu uso arroba, mas tem o e-mail institucional, que é armando.lacerda, depois eu mando para você, eu vou mandar para a Maria, né? Vou mandar para ela. Tá tudo bem, então? Alguém vai fazer alguma pergunta? Eu não sei. Não. Bom, eu agradeço a atenção de quem... E qualquer coisa, vocês podem me procurar, podem botar pelo Yahoo mesmo, mas eu tenho um e-mail institucional, que é fácil você descobrir, armando.lacerda@ufpe.br. Pronto.